Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra que faz parte do evento da quarta Semana Espírita do Circuito das Águas e que tem como tema central infância e juventude. Hoje, o nosso expositor será o Maurício de Barros. Maurício é psicólogo, palestrante espírita, e então seja bem-vindo, Maurício. Muito obrigado. Boa noite, tudo bem? Boa noite, é uma satisfação estar aqui. Muito obrigado pelo convite. O Maurício, nós é que nos sentimos lisonjeados com a sua presença, fazendo essa exposição da noite, cujo tema é principais dores emocionais na infância e juventude. E quantas dores, né, Maurício, a gente vê hoje, né? Então, nós vamos iniciar primeiro com a nossa prece, tá? Então, peço a todos, cada um aí no seu lar, que possa levar os seus pensamentos a Deus. E vamos pedir aos benfeitores, aos amigos espirituais, que possa envolver a cada um, trazendo paz para o nosso espírito, tranquilidade, para que as palavras do Maurício possam nos envolver de forma que possamos estar bem melhores do que ao início dessa prece de hoje. E pedimos aos benfeitores que possam envolver o nosso irmão nas suas palavras e que sejamos dignos, Pai, do amparo e do auxílio destes nossos irmãos. Que assim seja, e graças a Deus. Então, Maurício, deixamos a palavra com você, tá? E que as suas palavras possam acalentar o coração de todos, ok? Boa noite a todos. Eu inicio a minha fala prestando uma sincera homenagem a todas as pessoas que foram vítimas da doença Covid-19 e todas as pessoas que tiveram familiares vitimados pela doença Covid-19. Que a paz de Deus e da espiritualidade superior possa chegar no coração de cada uma dessas pessoas. Para iniciar minha fala, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, e o tema que foi proposto é um tema extremamente interessante, especialmente para mim, é um tema especial para eu poder estar elaborando aqui para vocês, e procurei traçar os elementos mais importantes para que cada um de vocês que está me ouvindo hoje à noite possa formar minimamente alguns conceitos que são fundamentais no entendimento de como que se desenvolve o psíquico-emocional de uma criança e como que isso repercute no seu desenvolvimento até chegar na vida adulta. Então, para isso, eu vou apresentar conceitos de vários teóricos, cientistas, do comportamento, do pensamento, da alma humana. Espíritos iluminados que trabalharam pela ciência da psicologia e da psicanálise e trouxeram um entendimento melhor da alma humana que deve ser utilizado a serviço do amor ao próximo. Gostaria de iniciar essa minha fala pedindo a cada um de vocês que pudessem fazer uma vibração de frio direcionado a mim, porque estou em Amparo, são 8 horas da noite, está 32 graus aqui no meu quarto. Então, está um calor do umbral inferior, tá certo? Mas, mesmo assim, com esse calor todo, nós vamos dar conta aqui de passar 1 hora batendo esse papo aqui sobre esse tema aí que acredito que vai ser do interesse de todos. Podemos começar, pessoal? Então, vamos lá. O primeiro conceito, que é o conceito fundamental, o conceito mais importante, ele vem do gênio Sigmund Freud,
e fala o seguinte: para que uma pessoa se desenvolva de forma saudável, psíquica e emocionalmente, ela necessita, no seu desenvolvimento, desde bebê, da figura de duas pessoas de importância. Uma figura que represente a figura materna. E a figura materna, ela tem que incorporar elementos de carinho e cuidado. Além da figura materna, essa pessoa, esse bebê, ele também precisa de uma figura paterna, que tem uma representação de segurança e proteção. Então, para que você, eu e todos tenhamos uma saúde mental, emocional, nós precisamos da figura paterna e materna, independente de quem vai cumprir essa figura. Vamos supor que nessa família a figura do pai é ausente, não existe o pai. O avô ou um tio, ele pode cumprir a figura paterna, oferecendo para esse sujeito, essa criança, esse bebê desde pequeno, esse valor de segurança e proteção. Vamos supor que essa criança acabou perdendo a mãe, foi educada, criada pela avó ou por uma tia. Se essa avó e essa tia cumpriu a função materna, oferecendo carinho e cuidado, essa criança vai se desenvolver de forma saudável e equilibrada. Mas, Maurício, e crianças abrigadas? Vamos supor que naquele orfanato católico existe uma freirinha que cuida daquela criança com carinho, com amor. Aquela freirinha, ela pode estar cumprindo uma função materna. E vamos supor que exista uma madre superiora, que seja rígida, que coloca ordem na casa. Ela pode estar cumprindo uma função de segurança e proteção, uma função paterna. Então, nós entendemos que para o psiquismo é necessário uma função paterna, segurança e proteção, e uma função materna, carinho e cuidado, independente de quem vai cumprir isso, inclusive com variações de gênero. Não é incomum na modernidade vermos papéis invertidos. De que forma? Não é incomum mamãe trabalhar fora e papai ficar em casa cuidando da criança. Esse papai pode cumprir uma função materna, oferecendo carinho e cuidado. E a mamãe, indo trabalhar fora, aparecendo só de noite, ela pode cumprir uma função paterna, apesar do instinto maternal. Mas de que forma que é isso? Da forma simples. Carinho e cuidado. O que seria isso? Quando a criancinha, o bebê, está com uma dorzinha de barriga, está fazendo manha, quem é que vai atender ele? É a figura materna. Quando aquela criança está precisando dar os seus primeiros passos ou ir em direção a uma descoberta, algo que não conhece, ele vai olhar para trás e precisa sentir que existe um adulto olhando por ele, protegendo, amparando. Essa é a figura paterna. Então, figuras paterna e materna são fundamentais para a constituição do psiquismo de uma criança saudável. A ausência de uma ou outra dessas figuras gera a necessidade de uma compensação, que normalmente acaba cobrando um preço na forma de sintomas ou dores emocionais na infância. Então, vamos falar um pouquinho dessas primeiras dores ocasionadas pela ausência ou pela pobreza da figura materna. Porque não é só a ausência. Uma figura materna que é insuficiente também pode causar dores emocionais e prejuízo no desenvolvimento psíquico-emocional. Uma figura paterna fraca pode causar dores emocionais e sequelas no desenvolvimento psíquico-emocional para essa criança. Então, vamos falar da ausência da figura materna
ou da fraqueza da figura materna. A criança vai crescer com excesso de carência emocional. Vai crescer uma criança com excesso de necessidades, sempre demandando, sempre pedindo. Essa criança pode se desenvolver com características de necessidade de atenção, positiva ou negativa. Positiva através do quê? Pedindo, abraçando, beijando, sendo muito afetiva, muito até grudenta. E negativa, essa criança, na ausência da figura materna ou na pobreza, uma criança pobre de afeto, ela pode crescer carente, necessitada de atenção, através da atenção negativa, que é sendo uma criança que vai dar trabalho, dor de cabeça, atormentar. Por quê? Encher a paciência dos adultos não deixa de ser uma forma de ter um olhar e ser visto. E esse olhar e essa visão é interpretada por uma criança carente como um tipo de afeto. Um afeto torto, um afeto negativo, mas não deixa de ser afeto. Uma criança que é pobre de afeto, que tem essa pobreza da figura materna, é uma criança que pode se desenvolver de forma revoltada, tentando chamar atenção pelo pior, não pelo melhor. Essa criança pode desenvolver adoecimentos. Não é incomum a gente ver uma criança carente da figura materna, afinal, a mulher entrando no mercado de trabalho, de forma muito natural e justa hoje, para complementar o orçamento doméstico, acaba, de alguma forma, pagando um preço, se ausentando da companhia do seu filho. E aí, essa criança carente pode desenvolver sintomaticamente adoecimentos. Não é incomum ver uma criança com dor de garganta, com febre, e aí o que acontece? Mamãe chega mais cedo do trabalho, fica com ela, leva uma revistinha, e essa criança, toda vez que está carente da atenção da mãe, o que ela vai fazer? Vai adoecer novamente. Outro sintoma ou dor emocional da pobreza ou ausência da figura materna é o isolamento. Algumas crianças, vendo que não tem esse afeto, esse olhar da mãe, esse carinho, esse cuidado, acabam se isolando, se fechando numa conchinha, se protegendo numa armadura. Outras crianças vão tentar se desenvolver de forma protegida, defendida, sendo extremamente cascudos. Da mesma forma que um cactus precisa de espinho para se proteger, que uma rosa, que por tão delicada desenvolve espinhos, uma criança carente do amor materno pode crescer espinhosa como uma forma de se defender da carência que ela sente, mas não pode expressá-la na frente. Deu para ver quantos sintomas e dores emocionais advêm da ausência ou fraqueza da figura materna, que é carinho e cuidado? Como falei anteriormente e repito, essa figura pode ser substituída por quem? Pela avó, por uma cuidadora, por uma empregada de casa doméstica, por uma tia, por uma professora, seja lá quem for. Não importa quem cuida. O importante é que essa criança tenha em alguém uma referência de carinho e cuidado para que ela transporte e estruture essa figura materna. Agora vamos falar da figura paterna, a figura de segurança e proteção. Um pai frágil, que não oferece elementos de segurança e proteção, vai desenvolver uma criança portadora de uma insegurança crônica, ou seja, medo de explorar o mundo, medo de desenvolver as atividades, medo de brincar, medo de sair, medo de se relacionar. Vai desenvolver um processo de apatia, porque na medida que eu tenho muitos medos e inseguranças, é melhor eu ficar guardadinho no meu mundo. Isolamento. Essa criança também pode se isolar como uma forma de se defender desses medos pela ausência de uma figura que possa lhe dar um respaldo,
uma retaguarda. Essa criança vai se desenvolver de uma forma a guardar grandes indecisões, porque a indecisão é um sintoma da insegurança. A decisão corresponde à ideia que cada escolha tem um ganho e uma perda. E, se eu tenho uma figura paterna, o meu pai me ajuda a escolher e lidar com a frustração da perda que aquela escolha vai me oferecer. E a ausência da figura paterna, de segurança e proteção, me coloca num beco sem saída. Quando eu tenho que escolher, eu não sei se eu pego ou se eu não pego, se eu vou ou se eu não vou, porque eu não sei lidar com a perda. Outra questão, a ausência ou fragilidade da figura paterna acaba gerando a necessidade de aprovação de terceiros, porque a primeira pessoa que está lá para nos aprovar é o nosso pai, através da importância da segurança e proteção que ele oferece. Repito, na ausência de um pai biológico, um padrasto, um tio, um professor, um irmão mais velho, seja lá quem for, eu posso eleger figuras que não necessariamente sejam do gênero masculino, mas que tenham atributos que venham me oferecer segurança e proteção. Às vezes eu tenho uma tia que ela é tão firme, tão segura, que ela pode cumprir essa minha necessidade numa função paterna. Vamos exemplificar essa história da função paterna. Qual seria a função paterna para o menino, por exemplo? O menino está trepando na árvore e o pai está falando: esse é o meu garoto, olha como ele é corajoso. Menino jogando bola: esse é o meu filho, esse vai ser o Neymar. Ele olha e fala assim: esse é o meu garoto, olha como ele é bonito. Ele vai ser o terror das menininhas no futuro. É justamente essa aprovação que traz segurança para o menino. O menino cresce se achando, e crescendo se achando, ele cresce com saúde, com autoestima. Por outro lado, a figura materna para a menina também oferece a mesma estruturação. Ela é minha bonequinha, ela é minha linda, olha como a roupa dela está bonita, a minha filha é inteligente, ela tira boas notas, a minha filha é carinhosa. Elementos exteriores, mas principalmente elementos interiores, acabam formando a autoestima que faz com que o sujeito cresça com saúde psíquica e emocional. E a ausência disso causando um vazio, um vácuo que precisa ser preenchido. Agora, diante da ausência dessas figuras paternas e maternas, como que um sujeito se vira? Ele fica sequelado? Não necessariamente. O ser humano, ele é altamente adaptável. E crianças e adolescentes, eles vão tentar se virar mesmo com a falta. E aí nós temos dois caminhos diante da falta ou da pobreza dessas figuras. O primeiro caminho vai pela autocompensação. Já que eu não tenho uma figura paterna forte, o que eu faço? Eu vou tentar encontrar em mim a força que não foi oferecido através da minha figura paterna. E, por outro lado, existe a segunda via, a via negativa. Já que eu não tive essa segurança e proteção da figura paterna, eu cresço de forma insegura e vou lá no futuro, através das vivências que eu vou atraindo na minha vida, tendo que desenvolver, através de provas que eu mesmo atraio, exercícios para encontrar dentro de mim a segurança e proteção que eu não tive por ausência ou fraqueza da figura paterna. Na figura materna, a mesma coisa. Na ausência do carinho e do cuidado, eu tenho a primeira via, me desenvolver nessa ausência como uma pessoa amorosa e cuidadosa, compensando aquilo que eu não tive, e no negativo, crescer uma pessoa carente, insegura, e precisar do outro para me oferecer tudo aquilo que eu preciso encontrar em mim. E o que vai acontecer? A mesma coisa. Vou atrair provas para poder encontrar dentro de mim a autoestima necessária para me libertar dessas sequelas da infância.
Ficou claro, pessoal? Qual é a teoria de Freud do desenvolvimento da personalidade e de quais os lados positivos e quais são as sequelas do lado negativo da ausência ou fraqueza dessas figuras. Tranquilo? Posso passar para o segundo item? Vamos lá, então. Existe um outro pesquisador chamado Winnicott, um seguidor de Sigmund Freud, que ele traz um conceito muito interessante. Ele traz o conceito da mãe suficientemente boa. Olha que interessante isso para você que acabou de ouvir a minha primeira fala e está agora com medo de ser uma mãe ou um pai insuficiente para formar um filho saudável emocionalmente. Se você que acabou de me ouvir está se questionando, será que eu fui bom o suficiente? Trago para vocês o alívio de Winnicott. Prestem bem atenção em mim. Winnicott traz o conceito de mãe suficientemente boa. O que é esse conceito? Esse conceito diz o seguinte: uma mãe, ela não pode ser muito boa, nem uma mãe pode ser muito ruim. Uma mãe tem que ser suficientemente boa. Mas o que isso quer dizer na prática? Simples, claro como água. Se a mãe for ruim, o que vai acontecer? Aquilo que eu expliquei no primeiro tópico. Uma mãe ruim vai causar uma criança carente, cheia de necessidades, sempre buscando atenção, manifestando adoecimentos, isolamento, revolta, necessidade de proteção. Mas se a mãe for boa demais, ela também pode causar um efeito negativo, porque sendo boa demais, ela vai estragar o seu filho ou a sua filha, porque o excesso de proteção acaba não desenvolvendo a capacidade de autoenfrentamento, de desenvolvimento e evolução através das provas naturais da vida. E esse conceito vale para o pai também. Um pai tem que ser suficientemente bom, porque se ele for ruim, ele vai deixar aquelas sequelas do filho. Um filho inseguro, um filho indeciso, um filho apático, um filho com medo, um filho necessário da aprovação de terceiros. Mas se ele for um pai bom demais, ele acaba causando um filho mimado, frágil, incapaz também, porque protegeu demais. Segundo Winnicott, é necessário um balanceamento, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O certo é ser equilibrado. Mas como é a receita do equilíbrio para ser pai e mãe, sendo que é uma coisa tão difícil? O equilíbrio é o pai e a mãe não viver exclusivamente para os filhos. É viver também as suas próprias vidas individuais e, especialmente, a vida de casal. Porque se o pai e a mãe viver a própria vida e a vida do casal, sobra uma quantidade menor de energia para ser aplicada na educação do filho, e essa quantidade menor é exatamente o suficiente para você ser uma mãe suficientemente boa e um pai suficientemente bom. Mas, infelizmente, o que acontece hoje na contemporaneidade não é isso. Quando uma mulher se torna mãe, ela abre mão do lado profissional, ela abre mão do lado mulher, ela abre mão do casamento e mergulha no filho como sendo o propósito final da vida dela, se transformando numa mãe exageradamente boa, estragando a educação do seu filho. Muitas vezes um pai, com medo de não ser amado pelo seu filho, olha que coisa gozada, ele se torna um pai exageradamente bom, tentando dar para o filho
mais do que ele pode. E aí, mimando essa criança e tirando dele as oportunidades dele enfrentar as dificuldades naturais e se fortalecer como sujeito indivíduo. Isso vale para meninos e meninas. Trago agora para vocês o melhor exemplo de mãe suficientemente boa que eu encontrei dentro da minha experiência, do meu estudo. Vocês sabem o que é sistema imunológico? Sabem. Sistema imunológico é uma parte do nosso corpo aonde, quando entra um vírus ou uma bactéria, esse sistema imunológico vai identificar esse corpo estranho e, quanto mais forte é o sistema imunológico, mais ele vai combater os vírus e as bactérias e vai impedir o meu adoecimento. Então, quanto mais forte for o meu sistema imunológico, menos eu fico doente, mais forte eu sou. Não é assim? Não é? Antigamente, quando eu era criança, andávamos de pé no chão, comíamos areia, tomávamos Danone vencido, passava a mão na boca, depois de não ter lavado, ralava o joelho e passava mertiolate ruim. Quando você estava ruim de disposição de comer, me enfiava um biotônico Fontoura. Essa era a vida de antigamente. E aí crescia um sujeito e, por ser exposto a tantos organismos e sujeira e porcaria e coisas insalubres, ele crescia com um sistema imunológico forte, com um pouco adoecimento. Quanto mais na infância o sujeito foi exposto a coisas aversivas, negativas, sem saúde, mais forte ele ficou. Não é assim o conceito de sistema imunológico? E as crianças hoje são criadas num carpete, tomando todinho. Como que é o sistema imunológico dessas crianças? Fraquíssimo. Qualquer ventinho que dá, o sistema imunológico fraco vai absorver um vírus, não vai combater, e aí é dor de garganta, amigdalite, febre, isso e aquilo. Percebam, quanto mais eu exponho o meu filho a determinadas situações, mais ele se fortalece no sistema imunológico. Quanto mais eu tento proteger o meu filho, mais o sistema imunológico físico dele fica frágil e eu deixo ele sujeito a adoecimento. Concordam comigo? Agora, dentro do conceito do Winnicott, da mãe suficientemente boa, o conceito é o mesmo. Quanto mais eu tento proteger os meus filhos, mais eu deixo eles frágeis emocionalmente para as dificuldades da vida lá fora. Se eu criar o meu filho numa redoma de frustração, aonde eu não ensino ele que ele não pode ter tudo que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, que na vida é ganhar e perder, que na vida existem alguns dias de felicidade, alguns dias de tristeza e um monte de dias no meio que são normais, que não são nem felizes nem tristes, são dias de rotina. Eu estou preparando o meu filho para a vida lá fora. Eu estou criando um sistema imunológico emocional para evitar que ele desenvolva dores emocionais na infância e juventude. Quando eu ensino o meu filho a absorver uma crítica, absorver uma observação, uma brincadeira, a lidar com uma nota ruim, a lidar com não ganhar no jogo de videogame, a lidar com ter que esperar para comprar determinado brinquedo, eu estou fortalecendo o sistema imunológico emocional dele. E ele está mais preparado para a vida lá fora. Quanto mais eu tento proteger essa criança numa redoma, aonde, em casa, o reizinho tem tudo que quer, a hora que quer, ele não pode passar raiva, ele não pode ser criticado, ele não pode tirar nota ruim,
ele não pode ser menos do que os outros, ele tem que ser perfeito. Eu estou preparando alguém de cristal, que quando for viver a vida lá fora, vai ter uma dificuldade tremenda, e aí vai ser um excelente candidato a adoecimentos mentais graves, como depressão, ansiedade, toque, e aí vai por diante. Deu para entender isso, pessoal? Sim? Ótimo. Agora, vou trazer outro conceito. Durante a criação do seu filho, existem duas modalidades de expressar o seu amor. Existe uma modalidade chamada amor condicional e existe uma modalidade chamada amor incondicional. Vamos conversar sobre cada um deles. Meu filho chega da escola e fala assim: mãe, tirei 10. Que lindo, parabéns, você é super inteligente, assim que eu gosto. A filha do vizinho não tirou 10. Olha que coisa, você é o melhor estudante da classe. Filho, você arrumou o quarto, mamãe te ama demais, você é muito organizado. Olha, mamãe ama muito você, você ficou muito quietinho lá quando foi na casa da tia. Amor condicionado a atitudes e resultados. Inconscientemente, na cabeça da criança, minha mãe me ama se eu for muito bom em tudo. Se eu fizer tudo que agrada a ela. Se eu tiver bom desempenho. Se eu me preocupar com ela. Aí ela me ama. É um amor que tem como condição eu atender tudo aquilo que ela me pede. E aí nós vamos para o outro tipo de amor, o amor incondicional. Como é que é isso? O menino chega da escola e fala assim: mãe, tirei 4. Filho, vem cá. Mamãe fica muito triste, porque a mamãe sabe que se você se dedicar mais, você pode tirar uma nota melhor. Mas a mamãe te ama mesmo assim e confia que você vai se dedicar. Outro exemplo de amor incondicional. Filho, arruma o seu quarto que está parecendo um chiqueiro. Eu te amo, filho, mas não tem como você ser tão organizado. Se você não ajudar a mamãe, fica difícil. Eu faço tudo por você e espero que você também aprenda que você também tem que fazer algumas coisinhas em troca. Amor incondicional. A mamãe te ama pelo que você é, não pelo que você faz. Amor condicional. Mamãe te ama, papai te ama por aquilo que você faz. Qual é a dor emocional de uma criança e um adolescente baseado nesses dois conceitos? Uma criança que é criada baseada num conceito de amor condicional, ela é ansiosa, preocupada e pode desenvolver até um toque. Por quê? Porque lá no emocional dela, ela acredita, pela baixa autoestima, que as pessoas só vão gostar dela se ela fizer tudo por todo mundo do jeito que as pessoas querem. Porque se ela não fizer, ninguém vai gostar dela e ela vai ficar sozinha. Isso gera ansiedade, gera medo e uma sensação de desvalor. Por outro lado, uma criança que foi criada com amor condicional, ela tem autoestima, porque ela se sente amada pelo que ela é. E se sentindo amada, ela vai tentar fazer o melhor em retribuição àquilo que as pessoas amam ela. Ela se sente segura, ela não se sente ansiosa, ela não tem dúvida do seu próprio valor. Risco de desenvolvimento na juventude, para quem tem esse amor condicional. Se eu parar de fazer tudo para todo mundo, será que eu não vou ficar sozinho? Será que vão gostar de mim? Se eu parar de fazer tudo, de agradar todo mundo, será que eu mesmo vou gostar de mim? Afinal, desde pequenininho, eu fui criado para ser
o senhor perfeitinho e obediente? Reflitam sobre esse conceito. Ele é fundamental. Mais um conceito que eu venho trazer para vocês aqui, pessoal. O conceito de limite como um elemento estruturador do psiquismo da criança e do adolescente. Então, vamos lá. O que Sigmund Freud falava para a gente? Que no início, uma criança, um bebezinho e a mamãe, o bebê é amamentado no colo e de pequenininho, bem pequenininho, ele não distingue quem é ele e quem é a mamãe. Para um bebê de colo, ele e mamãe são a mesma coisa. Por quê? Porque ele chora, mamãe pega ele no peito e dá de mamar. Ele chora, mamãe pega ele no colo, embala e põe ele para dormir. Conforme o tempo vai passando, o que vai acontecendo? Em determinado momento, o bebê chora, só que a mamãe não pode imediatamente ir lá pegar o bebê e trazer para o peito para dar de mamar. Por quê? Porque a mamãe está atendendo o papai. Ou, na contemporaneidade, a mamãe não pode amamentar imediatamente, porque a mamãe está trabalhando. E o horário de amamentar é daqui a 3 horas. É nesse momento que começa de bebê a se inaugurar no psiquismo da criança a ideia de limite. Eu sou uma pessoa e minha mãe é outra. Por quê? Porque eu chorei e não veio ninguém lá me atender. Demorou um tempo. Então, eu e mamãe não somos um só. Somos separados. E a partir do momento que essa criança começa a esperar, quando chora, tem fome, fez cocô, está com sono, ela vai desenvolvendo um conceito estruturador da mente dela, que é altamente saudável por todo o resto da vida, que é o conceito de limite. E o que é limite para uma criança, um jovem, um adulto? A grande verdade da vida é que você, eu, as crianças, não podem ter tudo o que quer, do jeito que quer, nem na hora que quer. E se esse conceito não for apreendido ali naquela hora do bebê, da infância, e eu continuar educando essa criança com a noção de limite, eu estou criando um adulto doente, sequelado psíquico-emocionalmente. Porque a realidade da vida lá fora é que todo dia eu sou confrontado com a verdade de que eu não posso fazer tudo que eu quero, do jeito que eu quero e na hora que eu quero. Mas, infelizmente, alguns pais, por culpa de ter pouco tempo com o filho, ou por ser inseguro e querer agradar o filho, dando tudo o que ele quer, do jeito que ele quer e na hora que ele quer, acabam desvirtuando a educação de limite e criando uma criança que tem a falsa crença que limite não é uma coisa que existe. E aí eu vou falar para vocês da minha experiência. Se você não ensina limite para o seu filho em casa com amor, a vida vai ensinar limite para o seu filho com dor. E de que forma? Posso dar uma lista. Esse filho pode ser ensinado o limite sendo expulso da escola, porque ele não aprendeu a respeitar e ter limite com o professor e diretor. Esse filho pode aprender limite com o traficante. Não, ele não aprendeu a ter limite com relação ao cuidado, à bebida, ao uso de droga e saúde. Ele pode ter limite quando ele transgredir uma lei e achar que, por não ter limite, ele pode encarar a polícia, ele pode apanhar e ser preso. Ele pode aprender limite através de doença. Como eu atendi um paciente que era diabético e não foi educado com limite, ele morreu com 38 anos. Por quê? Porque, já que não ensinaram o limite para ele, a doença espiritualmente tentou ensinar o limite para ele, ele não aceitou o limite, porque não foi educado, acabou morrendo por uma insuficiência renal. Fazia hemodiálise e aí acabou falecendo por conta disso. Então, estou trazendo exemplos de quais são as gravíssimas sequelas de não incorporar a noção de limite
desde a época do bebê até a época da criança, adolescente e jovem. Todos os dias são oportunidades. E a única ferramenta do limite é falar não. Quantas vezes um pai ou mãe fala não para o filho? Bilhões de vezes. E tem que falar realmente. Um filho que não tem limite, ele cresce com que dores emocionais? Imaturidade, intolerância à frustração. Qualquer coisa que sai fora da vontade dele, ele dá uma crise, ele dá um chilique, ele descontrola. Fragilidade emocional. Não tem força para lidar com qualquer coisa que acontece na vida. Dificuldade de criar vínculo. Poxa, como é que eu vou me relacionar e ter uma namorada? Afinal, namorar implica lidar com a vontade do outro. Então, não dá certo com ninguém. Fica com um, fica com o outro, fica com o outro, fica com o outro, fica com o outro, fica com o outro. E aí vai ficar velho, pulando de pessoa para pessoa. Raiva, descontrole, agressividade são sintomas de pessoas que não foram educadas com limite. Então, eu queria deixar bem claro para vocês a necessidade fundamental de entender o quanto que o limite ele é algo que é altamente necessário no desenvolvimento psicoemocional de qualquer criança, jovem, adolescente. Continuando aqui, outra questão fundamental nas dores das crianças e adolescentes. Na contemporaneidade, perdeu-se a vivência do lúdico como formador e estruturador do desenvolvimento do adolescente para o adulto. Quem afirma isso? 3 teóricos da pedagogia e educação: Vygotsky, Leontiev e Euconin. São 3 pessoas que estudaram o desenvolvimento, especialmente educacional, pedagógico, e o que eles falam? Eles falam que uma criança, ela se desenvolve psicoemocionalmente quando ela brinca. E o que é a brincadeira? Brincadeira, pessoal, é brincadeira. Não é jogo eletrônico. Jogo eletrônico é diferente de brincadeira. O que é brincadeira? Brincadeira é aquilo que se faz no parquinho. É a brincadeira do balanço, é a brincadeira do jogo de queimada, é a brincadeira da amarelinha, é a brincadeira da corda. São jogos educativos. O videogame é um elemento de lazer e entretenimento que não é negativo se for utilizado dentro de um limite de horas durante o dia, porque ele também desenvolve áreas do cérebro como coordenação, raciocínio, agilidade, e nós não somos das cavernas. Nós defendemos a modernidade, mas tudo com equilíbrio. Então, o meu filho pequeno, ele vai ter o seu joguinho eletrônico, mas durante um número de horas. Que número? Procure na internet quantas horas é adequado de acordo com a idade do seu filho. Lá tem pedagogos que orientam. Meu filho tem 3 anos, é 1 hora de brincadeira. Meu filho tem 6, é 2 horas. E aí por diante, certo? Procure para ver quantas horas de exposição a jogos eletrônicos. Mas esses jogos eletrônicos têm que ser intercalados com jogos da vida real. É através de uma brincadeira de pega-pega que eu socializo, que eu aprendo qualidades e recursos de saber lidar com o outro, de ter relacionamento interpessoal, porque a sociedade moderna está isolacionista, aonde uma criança hoje vive na sua caverna quarto, aonde ela tem a sua cama, a sua TV smart com Netflix, YouTube, Amazon, tem o seu videogame, tem o seu tablet, o seu celular, redes sociais. Ela é alimentada dentro do quarto, porque leva um prato, refrigerante, aquilo que for. Tudo ela pode fazer lá dentro. E ela vai se desenvolvendo dentro dessa caverna. Não tem socialização, ninguém almoça, janta junto, não se vê televisão, não se conversa. Quando a gente sai junto, de forma obrigatória, leva-se um equipamento eletrônico para que a criança não seja alvo de algum tipo de desconforto. Afinal, eu tenho que ensinar o meu filho a se portar
em diferentes ambientes sem ter o estímulo do raio da galinha pintadinha ou da Peppa Pig. Esse tipo de coisa dá trabalho, mas é isso que é educar. E uma criança de hoje não é pior que a criança de antigamente. A diferença é que a criança de antigamente tinha a figura paterna, rígida e firme, e a figura materna, carinho e cuidado, autorizando o pai a ser rígido. E hoje desestruturou-se esse equilíbrio, onde existe uma competitividade entre mãe e pai para saber de quem o filho gosta mais. E aí se perdeu. Foi tudo pro vinagre. Voltando ao nosso assunto da tecnologia e do lúdico. É através da brincadeira que uma criança treina para ser adulto. Brincando com carrinho, brincando com bonecas, brincando de escolinha, brincando de montar jogos como Lego. Tudo isso é necessário. Não deixe de oferecer isso para os seus filhos e estimular ele a brincar. Mas como que ele vai brincar com isso? Se é mais legal o videogame. É mais legal o videogame porque você não dá atenção para essa criatura que é o seu filho. Porque o que o seu filho quer é alguém que brinque com ele. E se você não tem vontade ou tempo para brincar com ele, em vez de brincar sozinho, que é chato, vai para o videogame, que absorve 100% da atenção dele. Ter filhos, educar crianças, dá trabalho. Trabalho não é quantidade, é qualidade. Então, se você que está me ouvindo está com a tendência de se sentir culpado, se achar julgado ou criticado, afaste esse conceito. Não estou aqui para julgar e criticar ninguém. Eu estou aqui para traduzir conceitos de estudiosos e tentar colocar de uma forma simples e aplicável para que seja para o benefício de quem vocês amam, que são filhos de vocês. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é quantidade, é qualidade. Se você chega cansado do trabalho, você não precisa passar 3 horas jogando com seu filho. Você vai tomar o seu banho, você vai jantar, você vai assistir um pouco de televisão, mas tire meia hora para jogar um pouco com ele. Ah, Maurício, eu não quero tirar meia hora todo dia. Então, vamos fazer uma coisa que eu ensino os meus pacientes. Quarta-feira é o dia do papai jogar. Então, na quarta-feira, o papai já sabe que depois da janta, ele senta na mesa e eles vão montar quebra-cabeça, eles vão jogar banco imobiliário, eles vão brincar de carrinho, eles vão brincar daquilo que for do gosto da criança. E o que vale é a atenção entre o pai e o filho, mais do que a brincadeira que é feita. Sábado de manhã é o dia do parquinho. Então, eu esqueço e vou no parquinho com meu filho. Vou ficar das 9 às 11. Não é a quantidade, é a qualidade. Mas por que você está repetindo isso? Parece um papagaio falando que não é quantidade, é qualidade, porque eu presto muita atenção. E quando eu vou até a Praça Pádua Salles, que é a praça aqui de Amparo, que tem um belo de um playground, eu vejo 2 tipos de pai. Eu vejo metade dos pais brincando com os filhos nos brinquedos, empurrando o filho na balança, sentado na gangorra, esperando o filho descer do escorregador. Esse é o pai que dá atenção para o filho. E eu vejo a outra metade do pai sentado na cadeira, com o celular na mão, pagando para a moça do brinquedo inflável deixar o filho pular naquele pula-pula que tem cheiro de suor azedo e vômito de criança durante 1 hora, e a hora que acaba, ele pega a criança e leva embora para casa, como se a tarefa de dar atenção para o seu filho já tivesse sido cumprida. Só que antes disso, ele não se esquece de passar na loja, numa das 5 lojinhas dos chineses aqui de Amparo, para comprar um brinquedo para o seu filho. Afinal, eu vou dar uma coisa material para ele, porque aí ele vai gostar de mim. E se ele me pedir sorvete às 11 horas ou um churros, é lógico que eu vou dar. Afinal, eu sou o pai e a mãe legal.
mesmo sabendo que 11h30 ele tem que comer arroz, feijão, brócolis e frango. Vocês estão entendendo aonde que a gente está e por que que as coisas dão errado? Porque muita coisa se perdeu no caminho. E se a gente não conversar com isso, a gente vai ter uma geração de crianças, adolescentes e jovens extremamente frágeis, fracos, doentes, psicoemocionalmente. E aí vem tudo para o consultório do psicólogo, para ele dar conta de uma coisa que poderia ter sido evitado lá atrás. Vocês estão entendendo? Mais um tópico para ser trabalhado aqui com vocês. Cobrança excessiva e alta exigência para satisfazer a fantasia paterna de filho perfeito ou do olhar do outro. Não é incomum eu estar numa mesa repleto de amigos casados e com filho, aonde começa uma competição. Coloquei meu filho na natação. Aonde você pôs? Na academia tal. O meu filho está treinando na outra academia e tem um personal natador que está fazendo com que ele tenha alta performance. Nossa, meu filho está no italiano, porque a gente está tirando cidadania. Nossa, minha mãe... E aí vai. O filho passa a ser um objeto de competitividade e status entre casais. Esse tipo de coisa acaba causando um distúrbio gigantesco na criança. Porque, em vez dela se sentir amada, ela passa a ser cobrada de uma agenda de atividades insana. Eu não atendo especificamente crianças, mas atendo os pais dessas crianças. E não é incomum eu falar, segunda-feira, meu filho tem escolinha de futebol, depois ele vai para a aula de luta. Na terça, ele tem Kumon, e depois ele vai para o reforço. Na quarta, ele tem italiano. Depois tem a professora de Pilates. Na quinta, ele tem reforço lá na escola e ele passa a tarde inteira. Sexta-feira, nós vamos... Meu Deus do céu! Esse moleque tem mais agenda que o presidente da República. Qual é o espaço dessa criança para o lúdico, para brincadeira, para subir numa árvore, para brincar, para socializar? Vocês estão entendendo onde isso vai? Não vai para lugar nenhum. Então está na hora de rever conceitos. Isso tudo gera dor emocional. Como último tópico a ser abordado aqui, eu vou falar sobre uma questão extremamente importante. Um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, ele tem uma teoria chamada a teoria da modernidade líquida. Ele fala sobre a sociedade hoje ter a necessidade de referências, porque perdeu-se o conceito de estruturas sólidas. Há 40 anos atrás, a gente podia contar com instituições sólidas. Que instituições é essa? O casamento. Casamento era para a vida inteira. O trabalho. O sujeito se formava como torneiro mecânico, ele tinha um ofício e ia trabalhar a vida inteira. A escola, o aluno ia lá e ele respeitava o professor. O governo, a gente podia confiar que eles estavam lá administrando. A igreja, existia toda uma estrutura onde a gente confiava nos ensinamentos que eram passados e na vocação dos religiosos. Na modernidade, vivemos tempos líquidos, onde tudo que era sólido ficou frágil. Isso gera uma insegurança nos adultos, que é transmitida naturalmente para a criança. Hoje não é incomum famílias com 2 ou 3 casamentos. Hoje não é incomum alguém ter 2 ou 3 ou 4 empregos durante a vida. Hoje a escola está extremamente enfraquecida. O professor não tem autoridade nenhuma. Antigamente, o menino chegava com uma nota baixa, ele tomava uma bronca da mãe. Hoje, se ele chega com uma nota baixa, a mãe vai dar uma bronca no professor. O governo, por conta das questões de corrupção, hoje perdeu credibilidade. A igreja, não como instituição, mas como na figura dos religiosos,
perdeu muita credibilidade. Não só a Igreja Católica, Igreja Evangélica, igrejas espiritualistas. Por quê? Porque o ser humano é falho. Então, hoje, vivemos um tempo onde é difícil ter aonde se apegar, ter solidez, se sentir seguro em algum lugar. E para nós isso é difícil. Imagina isso para as crianças. Então, de acordo com o início da minha palestra, estruturar no seu ambiente doméstico a figura materna e a figura paterna, onde a figura materna oferece carinho e cuidado e a figura paterna segurança e proteção, é altamente estruturante para o psiquismo frágil do seu filho diante desse mundão aí fora que está completamente líquido, balançando, não nos oferece segurança nenhuma. Haja visto a pandemia que passamos, porque tínhamos a falsa ilusão que a nossa medicina dava conta, e de repente vem um vírus que assusta e vira a nossa vida de ponta cabeça durante um ano. Percebam, tudo isso são lições para que cada um de nós reflita e, através desse entendimento, conhecimento, aprimoramento, consiga tentar elaborar modificações de atitudes diferentes para poder formar melhores seres humanos. Existe uma frase da ecologia que fala assim: que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos se a gente não cuidar da natureza? É uma frase bonita, não é? Lógico que é. A gente tem que se preocupar com a natureza? Claro. Por quê? Porque é um recurso limitado. Mas tem uma outra frase melhor. Que filhos que nós vamos deixar para o mundo do futuro? Se for essas crianças desestruturadas, sem a educação, com todos esses sintomas e dores emocionais, nós estamos nos condenando a sofrer mais do que eles próprios, porque são eles que vão dar conta do mundo que a gente vai viver e envelhecer. Esse é o sentido. E, para encerrar definitivamente a minha fala, evangelização infantil. O que é o evangelho? É a vida de Jesus através dos seus exemplos e ensinamentos. Evangelização infantil. A educação da criança através dos ensinamentos de Jesus. A importância da evangelização infantil. Educação de valores morais. Por que que o mundo está na crise que está? Porque de uma geração para cá houve uma deficiência na transmissão, na educação de valores, valores morais. Faltou ensinar direito, honestidade, por isso tem tanta corrupção. Trabalho, por isso que tem tanta gente que não está disposta a se esforçar. Respeito, por isso que tem tanta gente maltratando. Fraternidade, por isso que tem tanta gente egoísta. Amor, e aí vai uma lista de quase 20 valores morais que, quando não são ensinados, causam sequelas no sujeito pequeno, médio e grande e até idoso. Então, qual é o maior benefício que você pode dar para o seu filho? É colocar essa criança na evangelização, porque são esses valores morais que vão ser ensinados, que vão ser a base estrutural. Mas não adianta eu colocar essa criança lá, sábado de manhã, das 8 às 9h30, se eu não pratico em casa, se eu não sigo essa lista de itens que o Maurício ensinou nessa palestra, se eu não reflito sobre o meu posicionamento, se eu não vou buscar uma ajuda profissional do psicólogo infantil, do psicopedagogo, de um livro, de alguém que possa me orientar nessa tarefa insana que é educar um ser humano. Afinal, não tem manual, e eu só dou aquilo que eu tenho. O que eu tenho para oferecer para o meu filho? Aquilo que eu tive do meu pai. É verdade? É, mas a minha obrigação é ser melhor que o meu pai. Mas como?
pedindo ajuda, sendo humilde. Então, eu vou atrás de um profissional, eu vou atrás de um leigo, eu vou atrás de estudo, eu vou tentar me abastecer de recursos para ser um pai ou uma mãe melhor do que o meu pai e minha mãe foram melhores comigo. E se eles foram muito bons, eu vou repetir a educação para o meu filho. Porque se deu certo para mim, vai dar certo para eles. Esse é o sentido. Então, evangelização. Mas se você está me assistindo à palestra e você é católico, então ponha no catecismo. Ah, mas se você não é católico nem espírita, você é evangélico. Então ponha o seu filho na escola dominical. Mas ensine valores morais. E qual é a pessoa, o espírito mais evoluído e mais moralizado que já passou em todos os tempos aqui por esse planeta? Jesus. Então é por aí que a gente vai. Não é o Maurício, não é o Freud, Vygotsky, Bauman, o Winnicott. É Jesus, na simplicidade dele, que é capaz de trazer para o teu filho e para você mesmo os recursos necessários para preparar esse espírito que foi entregue para você amar, cuidar, educar e devolver para a vida. Não ficar com ele embaixo da asa. Porque o seu filho não é seu. Ele foi entregue a você sob sua responsabilidade para que você prepare ele e devolva para o mundo. Porque fora isso, é egoísmo. E aí você está fora de qualquer desses tópicos que foram apresentados aqui. Pessoal, agradeço de coração vocês terem me ouvido. Encerro a minha palestra. Fiquei um pouco chateado, porque não consegui receber aqui as vibrações de frio que vocês ficaram de me mandar. Continuo suando as bicas aqui. Agora está marcando 31 graus. Caiu 1 grauzinho só. Então, está difícil. Mas, de qualquer forma, foi uma experiência muito boa poder dividir um pouquinho daquilo que, do meu modo de ver, é extremamente importante para entender, para refletir e para tentar aplicar em atitude na educação dos filhos. E se você é vô, avó, tio, tia, compartilhe essa palestra. Peça para as pessoas que têm filhos pequenos assistirem, para que, de alguma forma, possa estar multiplicando isso. Se você não conseguiu assistir, compartilhe esse vídeo, assista amanhã, procure no meu canal no YouTube, Maurício Barros Palestras. Essa palestra também vai estar gravada lá, você pode compartilhar por lá. O importante é a gente dividir conhecimento, porque o conhecimento é a luz para que a gente siga na nossa vida, para que ela seja mais fácil para a gente e para as pessoas que a gente ama. Acabei. Chamo agora, acho que é o Caio para fazer o encerramento. Desejo uma ótima semana e ótimas palestras nessa semana do Congresso Espírita do Circuito das Águas. Obrigado de coração para todos vocês. A sua palestra, uma palestra fantástica, que faz com que a gente reflita muito a respeito do que a gente já viveu como mãe, né, de filho já quase adulto, com 18 anos, mas eu acho que para as mães e para os pais, avós, enfim, de crianças pequenas, foi uma enorme lição, fantástica, e que serve de reflexão mesmo, né, para o que a gente vai fazer no futuro com os nossos filhos, os nossos netos, né? Você faz a prece final para a gente, Maurício, por favor? Eu não. Chama o Caio. Ele está aí ou não? Oi? Chama o Caio. Eu faço a prece final, então. Pode deixar. Você faz? Eu achei que era o Caio que ia fazer. Não vai ficar bravo comigo? Não, na verdade era você, mas tudo bem. Eu faço a prece final. Mas desde já... Tranquilo. Mas desde já agradeço muito você, tá? Por todos os ensinamentos que
vão ficar aí, né, para que a gente se autoanalise, né? Então, vamos todos elevar os nossos pensamentos a Deus e agradecer ao Pai, agradecer ao nosso querido Mestre Jesus pela oportunidade de todo esse aprendizado, pela oportunidade de conhecermos essa doutrina tão maravilhosa e que nos proporciona esses momentos de reflexão, de aprendizado, que sejamos dignos, Pai, de levar à frente tudo isso que aprendemos, de transmitir esses ensinamentos às outras pessoas, para que possamos fazer o que viemos fazer neste planeta, que é nos tornarmos pessoas melhores. E obrigada, Pai, obrigada, benfeitores, por todo esse auxílio e esse amparo. E que Jesus possa envolver o lar de cada um, trazendo luz e paz para os seus espíritos. Muito obrigada a todos, que possamos, então, levar para dentro dos nossos lares todo esse aprendizado para os nossos filhos, para os nossos netos. E aí, vamos aproveitar e divulgar a nossa palestra de amanhã, dando, então, continuidade à nossa quarta semana espírita do Circuito das Águas. Amanhã, o tema vai ser os desafios de adolescer, e vai ser com a deusa Samu. Então, não vamos perder, que com certeza virão aí outros grandes ensinamentos, proporcionando a todos nós que sejamos pessoas melhores e transmitamos aos outros, para que os auxiliemos também nesse crescimento. Então, uma boa noite a todos, e que Jesus possa envolver a cada um de vocês, e um ótimo fim de semana. E até a próxima.